Livro Capitães de Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra, Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: a edificação do tabernáculo. Meta de hoje: leitura das páginas 45 a 47. Adquira habilidades na vida secular. Muitas habilidades que adquirimos ao longo da vida secular são utilizadas em ressurreição para a edificação da casa de Deus. Por isso é importante que aproveitemos cada oportunidade para aprender. A nova geração que desfruta o Senhor gosta de fazer colportagem. Esse de fato é um trabalho importantíssimo porque salva pessoas e as tira do império das trevas. Por outro lado, o Senhor também precisa que você estude e aproveite bem seu aprendizado. Não só para tirar boas notas e ser aprovado na escola, mas para adquirir habilidades a fim de servi-lo na edificação do tabernáculo, da igreja. Posteriormente, alguns serão comportores em tempo integral, enquanto outros irão para o trabalho secular. Mas ninguém precisa deixar de ser comportor para realizar o trabalho secular, pois ser comportor é para a vida toda. Deus quer que você adquira habilidades porque está preparando para ser ainda mais útil na edificação de sua casa. Paulo foi um servo com habilidades e sabedoria muito aproveitadas pelo Senhor. Por isso ele escreveu aos Coríntios: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3:10. A palavra prudente neste contexto é o mesmo que sábio e construtor, em grego arquiteknon, que originou a palavra arquiteto em português. Contudo, o sentido referido nesse texto não é meramente do profissional que projeta espaços, cria plantas e planeja construções. Esse arquiteto, prudente e construtor, é o superintendente, o responsável pela perfeita execução da obra. Isso mostra que Deus chamou o apóstolo Paulo para superintender a construção de sua obra neotestamentária e hoje ele ainda busca pessoas para executar esse trabalho. Paulo disse que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 11 ao 13. Ao se deparar com materiais de construção para a edificação da igreja, é necessário que o arquiteto seja sábio e que os homens que edificam sejam cautelosos, uma vez que não se pode usar materiais que não sejam trabalhados por Deus em sua obra. Em outras palavras, não se pode usar madeira, feno e palha, mas ouro, prata e pedras preciosas que representam, respectivamente, a natureza do Pai, a redenção de Cristo e o trabalhar do Espírito para sermos transformados em materiais adequados para a edificação. Às vezes, alguns cristãos se apresentam com muita energia para servir ao Senhor, porém não suportam as lições de cruz que eliminam as coisas relativas ao homem natural. Como não se permite ser transformados, não tem utilidade para a obra de Deus. Bezalel, a sombra de Deus. Para dar início à obra do tabernáculo no deserto, Deus chamou Bezalel. Em Êxodo capítulo 31 lemos: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome de Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículos do 1 ao 2. Bezalel era o homem que Deus escolhera para superintender toda a obra do tabernáculo. Para esse fim, o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Versículo 3. Pode-se dizer, então, que a figura de Bezalel corresponde ao apóstolo Paulo quando foi chamado por Deus para ser o sábio construtor da edificação da igreja em sua época. O nome Bezalel significa a sombra de Deus. Para fazer uma obra dessa magnitude, é preciso estar suprido de sabedoria, entendimento, conhecimento, destreza, além de estrutura para lidar com o reino das trevas. Então, sem dúvida, para exercer essa função, o construtor precisa descansar à sombra do Altíssimo. Salmos 91:1. Conforme a igreja vai sendo edificada, as portas do Hades são abaladas, porque Satanás sabe que seu tempo está acabando. Os Bezaléis de hoje enfrentarão muita oposição, perseguição e luta. Portanto, precisam ainda mais corresponder ao significado de seu nome e fazer tudo à sombra de Deus.
Estamos vivendo tempos em que ondas gigantescas, que representam as forças demoníacas nas águas, instigadas pelo vento, que representam as ações dos principados e potestades de Satanás, se levantam contra a edificação da igreja. Enquanto Bezalel trabalha na edificação, Satanás faz tudo para barrá-lo. No entanto, o Senhor está conosco no barco. Ele diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus capítulo 14, versículo 27. É Jesus quem repreende as forças espirituais do mal. Mateus 8:26. Portanto, sigamos confiantes na edificação de sua obra.